Se teu pastor não presta conta aqui, perdeu para prestar e recorreu, vai prestar conta às almas diante de Deus, ele vai ser lançado nas trevas exteriores juntamente contigo, se não se arrependerem. E, de acordo com o texto que lemos a princípio, Hebreus 13 e 17, esses líderes prestarão contas diretamente ao Senhor por cada alma confiada aos seus cuidados. Teu pastor presidente não presta conta sequer da arrecadação dos dízimos e das ofertas, manda ele prestar conta dos 300 milhões de reais, que hoje dá mais de 1,5 bilhão para a construção do megatemplo. Manda ele prestar conta do barco da missionária Mísia, lá da Guiné-Bissau. Manda ele prestar conta das entradas e saídas da Rede Brasil e das 18 emissoras de rádio. Manda teu pastor prestar conta do dinheiro que não é dele, do volume que ele manda para Carolina do Norte e para Flórida. Manda teu pastor prestar conta e dizer quanto gasta com os 2 escritórios de advocacia. Homem, vai te converter. Se teu pastor não presta conta aqui, perdeu para prestar e recorreu, vai prestar conta às almas diante de Deus, ele vai ser lançado nas trevas exteriores juntamente contigo, se não se arrependerem. Olá, como vai você? Hoje são 22 de maio de 2025. A Igreja do Senhor Jesus, acredito eu que pelas Sagradas Escrituras e pelos acontecimentos, está vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Porque os sinais, assim, mostram-se evidentes, não é? A respeito de tudo que está ocorrendo no campo político, social, econômico, geográfico, atmosférico, estratosférico, cosmológico. São sinais que estão acontecendo que nos dá essa garantia. Mas, irmãos, eu queria tratar com você aqui agora um sinal dentro das próprias igrejas em todo o Brasil. Mas como vocês sabem que eu trato de coisas aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e isto há 8 anos, eu quero trazer para vocês que nós estamos vivendo um fenômeno muito perigoso aqui dentro das Assembleias de Deus. Primeiro, que foi a introdução da idolatria, a introdução da alteração da liturgia do culto. Isso de uma maneira sorrateira foi sendo feita e hoje está escancarada. Os cultos, as mensagens não são para a edificação da igreja, não acontecem para produzir a confiança, a fé, a edificação, o crescimento espiritual. As mensagens são direcionadas para manipular você, para que você crie uma dependência, um medo. E para isso eles se utilizam, irmãos, de coisas tremendas, como manipulando a sua mente, o seu subconsciente, capaz de introduzir em você, embora eles mesmos não sabem que estão sendo utilizados como uma ferramenta de Satanás para desviar o foco da igreja. Então a tática é introduzir a culpa em você. Através da culpa, o medo. Depois eles trazem o versículo e aí trazem a repreensão. Com isso, eles anulam a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de refletir, a sua capacidade de analisar e, consequentemente, a capacidade é reduzida de se comunicar, de entrar na sala de Deus, do trono, ser recebido por Deus sem intermediação, porque intermediador é Jesus, mas eles se fazem intermediadores. Então, todas as mensagens é para manipular você para uma obediência cega. Agora, se fosse obedecer segundo a palavra de Deus, seria muito bom. Mas essa obediência é para que você seja omisso, conivente, complacente, participante das más obras dessa gestão. Já temos denunciado aqui, mas a pregação, ou as pregações, são assim, que falam sobre rebeldia, sobre obediência incondicional, que você é ovelha. E quando a Bíblia trata você de ovelha, trata num sentido mais belo, indizível do comportamento das ovelhas, do relacionamento do pastor físico, o pastor material com as suas ovelhas, mas
a coisa está tão séria que quando eles chamam a igreja de ovelha, de rebanho, diante da situação espiritual, que essa gestão está sendo administrada, a coisa soa como uma agressão, a coisa soa pejorativamente, chamando você de gado. O apóstolo São Paulo, o apóstolo Pedro, né? O apóstolo João, Jesus Cristo, trata você de ovelha, mas com uma beleza indescritível, com uma suavidade. Mas esse tratamento de ovelha que eles fazem com você significa de gado, de rebanho, como eles chamam, de pessoas bitoladas, alienadas e conduzidas para um curral, onde ali eles vão impregnar em você o medo, a culpa e, consequentemente, manietar, amarrar você. Olha, eu vou repercutir aqui, rapidamente, no final, uma mensagem que foi transmitida por um cidadão aí na IEADPE que está se sobressaindo. Ele acha que você é idiota. Ele acha que você é alienado, é acéfalo, que não está vendo que essa gestão, o gestor presidente e eles estão vivendo uma vida totalmente dissoluta, desregrada, desviada da palavra de Deus. E mesmo assim, eles querem reivindicar, eles querem colocar você com uma obediência cega, subserviente, que é altamente prejudicial, tirando de você a capacidade de pensar, de refletir, de analisar e de tomar uma decisão. Louvar, engrandecer e se comunicar com Deus. Eles se colocam, embora muitos não percebam, como uma pedra de tropeço. Então, dentro do que eu vou ver aqui, eles se tornaram abusadores espiritual. Eles não são pastores, eles não intercedem por você, eles têm interesses pessoais, de riquezas, de poder político, econômico, financeiro. Estão usando vocês, como a palavra de Deus diz, como negócio. Nos últimos dias farão de vós negócios. Existem muitas passagens na Bíblia que classifica esses homens dentro de um contexto totalmente avesso, contraditório àquilo que a palavra de Deus determina para aqueles que se colocam no sentido de servir a igreja e não de serem senhores. Então, irmãos, eu vou colocar aqui uns quadros para que vocês vejam, mas antes eu queria tratar com você uma tática chamada gaslighting. É o termo usado, eu anotei aqui, você pode pesquisar sobre isso, é o termo usado para definir uma tática utilizada por uma pessoa para ganhar mais poder. Isso ocorre por meio de artimanhas psicológicas, as quais tendem a fazer com que as pessoas, sob sua influência ou suas influências, passem a duvidar de suas próprias memórias e de suas capacidades de percepção, discernimento, reflexão e análises. É caracterizado como abuso psicológico, que eu chamo também, conforme o texto aí, de abuso espiritual, que é mais profundo ainda do que o abuso psicológico. Portanto, trata-se de situação de violência. Isso é uma violência gerada por atos e manipulação e persuasão, com intenção de dominar você, as pessoas que se pretende manter ou usar para interesses egoístas. Você está vendo que acalha direitinho? Então esses homens, olha só, não são pastores, são abusadores, manipuladores espirituais. Para isso, a pessoa que pratica o gaslight costuma usar informações distorcidas, inventadas ou devidamente selecionadas, as quais deixam as pessoas desorientadas, ou seja, alienadas. Produzem primeiro a culpa, depois o medo e manipulam a sua capacidade e lhe deixam totalmente amarradas para, ouvindo o que eles querem, da maneira que eles querem transmitir para você, sejam senhores da vossa existência de comunhão, comunicação com Deus. Esse gaslighting, ele é identificado claramente. Primeiro, colocam, conforme o quadro aqui ao lado, você está vendo, culpa nas pessoas. E essa culpa infundem o medo, a dependência.
Não é à toa que eles dizem que Satanás está no... A Bíblia fala, irmãos, mas você não deve ter medo, você não deve ter sentimento de culpa, porque você está abrigado no sangue de Cristo. Mas quando eles infundem em você a percepção de que Satanás está atrás de você de qualquer maneira, não como Paulo falou aos Éfesos, mas essa maneira é que Deus esteja se distanciando de você, aí prometem por causa de suas falhas, aí vem o sentimento de culpa, lhe prometendo o inferno e a mão de Deus pesando sobre você, principalmente para arrancar de você dízimos e contribuições. É ou não é? Então, eles colocam a culpa e, através da culpa, o medo, e manipulam as informações, os versículos, contos, histórias, você vê nesses púlpitos, para manter a sua mente aprisionada. E dali eles lhe extorquem, arrancando de você todo o fruto do seu trabalho. Contam mentiras com convicção. Olha só, eles sabem que estão mentindo, que estão defendendo a mentira, mas a convicção que eles passam para vocês significa uma arma diabólica, satânica. Está entendendo, irmãos? Falta de temor e falta da postura adequada para se colocar diante, como eles chamam, da noiva do Cordeiro. Então, as pessoas sabem que estão ouvindo uma mentira, mas mesmo assim, o autor ou os autores dos abusos ou do abuso espiritual fala com convicção e desse modo, em meio a tantas histórias, a maioria muitas vezes falsas, inventadas, as pessoas ficam confusas e não sabem discernir ao final do que é realidade e o que é falso. Você está vendo? A mensagem desses púlpitos é praga, macumba, feitiço, mandinga, não é a mensagem que liberta. Além disso, o autor do abuso ou os autores podem negar algo que já disseram, mesmo diante de provas. Será que você identifica alguém que tem se comportado assim? Questionando a veracidade de informações advindas de outras pessoas, o que também contribui para confundir os pensamentos de quem ouve e sofre o gaslight, ou seja, esse abuso espiritual. 3. Afetam a autoestima das pessoas diante da confusão mental que se estabelece, que vai se formando pouco a pouco. É normal que as pessoas passem a ter sua autoconfiança diminuída e ela passa a acreditar que já não são mais capazes, e aí se produz uma insegurança, e isso reflete no comportamento, em toda área, em toda a vida do ser humano. Você vê o desastre que está dentro da IEADPE. Conflitos, intrigas, dissensões, falta de confiança, dificuldade de relacionamento. Você vê que esses pastores, eles exercem atividades no púlpito ou nos púlpitos, mas não chegam diante da igreja para tratá-la como um pastor físico trata as ovelhas, ou seja, os ovinos. Eles são senhores. Vejam como eles se dirigem. Não é além da autoridade, são autoritários, impregnando em você o medo. As pessoas se tornam dependentes, pois passam a acreditar que só podem alcançar algo com a ajuda dos abusadores. E aí ficam com dificuldades de tomar decisão, ficam pessoas inseguras. É possível que as pessoas comecem a se apegar cada vez mais ao autor ou autores dos abusos ou do abuso espiritual, criando um vínculo de difícil rompimento e assim gerando um ciclo repetitivo de manipulação e codependência. Isto é uma artimanha, não é do Espírito Santo, é diabólica, que tem tirado Cristo do centro da igreja. 5. Usam pessoas próximas para ampliar o controle e a manipulação sobre as pessoas que eles querem dominar. Você sabe, você tem ideia da cadeia hierárquica que está colocada entre você, aí membro, e o topo da igreja, que chama-se gestor-presidente, os pastores auxiliares. Você sabe que pastor é para estar em contato direto, sentir as necessidades, as dores, os problemas, os conflitos, socorrer as ovelhas. Então, essa igreja, essa gestão,
ela se coloca no topo, como que se fosse uma pirâmide empresarial, e você está na base ali e não tem contato, e as ordens vêm de cima. Então isto é uma maneira dele lhe manipular e exercer o domínio também sobre você. Eu vou agora passar a analisar, e você vai ver que esta mensagem, produzida na segunda-feira próxima passada, está totalmente inserida nesse contexto, que não é uma mensagem de Deus para agregar valor espiritual, para aumentar a sua fé, a sua confiança, o seu temor a Deus, para lhe edificar, não é não. É para lhe infundir a culpa, o medo, e através da culpa e do medo, eles manipular você. Vamos analisar essa mensagem paulatinamente. Pois velam por vossas almas como quem há de prestar contas. Aqui está a razão da obediência devida aos líderes espirituais. A exposição desse cidadão, ele faz a exposição da palavra de Deus, que é imutável, que são instruções, que são orientações, que são doutrinas para a igreja, mas a igreja ideal, aquela igreja que é conduzida por homens tementes, obedientes, modelos, exemplos. Agora, o grande e irreparável, irremediável erro dessa gestão e desses gestores é querer adaptar essa anomalia, essa excrescência que é essa administração às orientações, aos ensinamentos, ao doutrinamento bíblico, como Paulo ensinou à igreja ideal. Então, quando ele fala que líderes hão de prestar conta, ora, o gestor daqui entra na justiça para não prestar conta das finanças da igreja, como é que vai prestar conta de almas, irmãos? E se ele for prestar conta de almas, ele no céu, ele vai passar distante, anos-luz, porque muitas almas têm perecido por causa dos seus escândalos. Eles são os guardadores espirituais que estão atentos à condição espiritual do rebanho. Atentos à condição espiritual do rebanho. Primeiro que na boca desses homens, rebanho é pejorativo. Trata você como gado. Guardadores espirituais. Isso é piada, né? Chamando de estrupadores, igrejolas, barraco da desobediência, sem comentários. A falta de submissão prejudica o próprio povo, não apenas os líderes. A falta de submissão a quem? A um gestor mentiroso, a pastores descompromissados com a verdade, a pastores que cometem escândalos, a pastores que furtam o erário público. Submissão a esses homens? Você quer colocar a igreja ou as pessoas seguirem os exemplos desses homens? Vão para o inferno, homem. Sob qual princípio escolhemos viver? Sob qual princípio escolhemos viver? O princípio da autoridade ou o princípio da rebeldia? Grave bem isso. Aí entra a manipulação, irmãos. Aí entra o medo, a distorção do contexto bíblico para aplicar, tá entendendo, irmãos? Numa coisa totalmente desvencilhada da palavra de Deus, desviada a anos-luz. O grande erro que nós não aceitamos é esse princípio da autoridade ou princípio da rebeldia. Obedecer a um homem caído, perverso, iníquo, mentiroso, filho do diabo, e vocês que o seguem? Podemos dizer, sem dúvida, que nós vivemos dias em que o princípio da rebeldia tem sido normalizado e até celebrado. Contudo, o discípulo de Cristo deve se posicionar debaixo do princípio da autoridade. Os discípulos de Cristo devem se posicionar debaixo do princípio da autoridade, claro. Mas eu insisto em dizer, autoridade tem quem anda com vida no altar, quem dá exemplo, quem prossegue no caminho como os apóstolos seguiram. Aí eles têm a autoridade, mas essa autoridade de vocês, autoridade financeira, autoridade política, autoridade imposta indevidamente, porque de espiritual vocês não têm absolutamente nada. O princípio da autoridade procede de Deus. Será que dá para dizer isso comigo? O princípio da autoridade procede de Deus. A submissão à autoridade é o solo fértil onde floresce a bênção do Senhor. E vocês vejam aí, irmãos, é o medo, a manipulação. É ele querer ligar, irmãos, essa coisa pegajosa, essa coisa visguenta,
essa coisa abominável dessa gestão, há uma autoridade de Deus, Deus revestido de honra, de glória, de poder, no seu alto e sublime trono. Pregador, você é um blasfemo, você é um herege. Respeite a igreja de Deus e tenha reverência à palavra e a Deus. Esse é um tempo em que a palavra autoridade provoca desconforto em muita gente. Muitas pessoas, ao ouvir a palavra autoridade, se sente desconfortável. Enquanto que a palavra rebeldia, rebelião, ela foi erguida ao status de virtude e é festejada e é encorajada. Mas essa tensão entre autoridade e rebelião e rebeldia não é nova. Ela atravessa toda a história e está claramente registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. Perceba que ele liga a sua mente, manipula, para que você se cale diante do furto do erário público, diante da mentira na justiça, diante dos processamentos dos irmãos, diante da não prestação, ou seja, de tudo que a gente tem falado aqui, e ele ameaça, evoca a presença de Deus não para lhe abençoar, mas para lhe castigar. Herege, filho de Satanás. E ainda hoje, a liderança estabelecida por Deus sobre o seu povo, ela vem do alto, porque é Ele quem estabelece. Deus estabelece uma autoridade. Estabeleceu a autoridade de Satanás. Mas Satanás perdeu. Ele ainda tem poder. Ele tem autoridade sobre aquilo que ele é devido. Mas não significa relacionamento com Deus. Não significa que você tem que obedecer. A coisa é tão clara. Esse homem pensa que as mentes aí que ele quer manipular são idiotas. São pessoas que não pensam, que não refletem. Respeita a igreja de Deus. Até quando vocês se portarão sobre a igreja como senhores, como dominadores, querendo ensinar coisas totalmente antagônicas à vontade de Deus? Era Deus dizendo a Miriam: Miriam, preste atenção, não te levanta contra os líderes que eu estabeleço, porque tem consequência, haverá consequência. Quando alguém se insurge contra um líder genuíno, levantado por Deus, Deus assume a briga. Deus compra a briga. Deus vai comprar a briga de um homem desviado, envolto em pecado, em maledicência, envolto em tantos erros, tantos atropelos. Ora, idolatria. Esse Deus pregador, não é o Deus que enviou Jesus para salvar a igreja e fazê-la trilhar por um caminho santo, um caminho de paz, de comunhão, de unidade e não de divisão. Porque quando você incute aí a culpa e o medo, trazendo aquele fato de Miriam, você está se tornando um autêntico herege, blasfemador, enganador, ludibriador e manipulador da mente das pessoas. Você vê que a manipulação dele é para conduzir a fatos bíblicos, querendo comparar, irmãos, a santidade de Deus, que quando descia sobre o monte fumegava. Moisés desceu com um rosto glorioso que as pessoas não queriam, mas ele não podiam ver, mas ele quer levar você para esse relacionamento pessoal que Deus tinha com Moisés, tem com esses líderes caídos. O sangue de Cristo tem poder. Isso é manipulação. Isso é incutir em você culpa e medo, para que você acoberte todas essas safadezas que estão ocorrendo nessa gestão. Mesmo assim, quando Davi teve a chance de matar aquele que o procurava para o exterminar, Davi disse: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. E vejam que Saul já havia sido rejeitado por Deus, mas ele ainda estava no trono. E como ele estava no trono, Davi respeitou. Quem tem que tratar com Saul é Deus, não eu. Guarde-me, Deus, de tocar no ungido do Senhor. Satanás foi ungido. Continua, pregador, obedecendo a ele. Continua te submetendo a ele. Querer justificar aquele caso pontual de Davi com Saul, para que as pessoas obedeçam a um líder caído. Você está sendo um mensageiro de Satanás. Então, continua, porque Satanás era ungido. Satanás habitava no meio das pedras afogueadas, era o símbolo da perfeição.
E ele pecou. Então deixa que Deus trata com ele. Continua obedecendo a Satanás. Homem, vai enganar outro manipulador. Você é um abusador espiritual. Autoridade caída. Eu vou dizer mais uma vez, Satanás tinha autoridade, tinha domínio, tinha poder dado por Deus, mas perdeu a comunhão com Deus, mas manteve ainda autoridade e poder. Ou não? Então você acha que Deus vai querer que você se submeta a um homem que chega numa audiência criminalmente, processa irmãos, pede condenação de irmãos, pratica rachadinha, investigado pela Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, pelo Ministério Público, Polícia Federal, e agora mandou destruir o templo de Irmã Cosma? Você acha que Deus vai confirmar essa autoridade? Satanás tem autoridade, mas a Bíblia diz que a sabedoria dele foi corrompida. Então, esse homem que está aí, assim como vocês que o seguem, não são homens com autoridades genuínas da parte de Deus. Isso é muito importante o que eu estou dizendo aqui agora. Então, eu vou repetir para que fique gravado na sua memória. A gente diz no coração, mas não é no coração, este órgão musculoso que bombeia sangue. Coração é uma figura da nossa mente, onde reside a memória, que é uma das faculdades da alma, a mente. Então, para que fique gravada na sua mente, eu quero repetir: a autoridade não é uma construção social ou um artifício humano. Vou repetir, isto é a tática chamada gaslight, infundir a culpa, o medo, e depois vem a referência ou os exemplos para mantê-los cativos. Viu, irmãos? Se libertem dessa opressão. Jesus vos libertou para a liberdade em Cristo. Vocês têm grande valor. Que vocês eliminem essas ervas daninhas, que eles torcem a palavra de Deus para manter as vossas mentes focadas naquilo que eles querem. Poder. Manda eles se unir com os pastores que saíram, com os irmãos da ABCA, da Rede Esperança. Homem, vai enganar outro pregador. Vocês são instrumentos de Satanás. Vocês querem manipular, manietar, dominar esse povo das Assembleias de Deus, e vocês estão, isso prova que vocês estão totalmente, irmãos, desviados. Na família, Deus estabeleceu liderança. Veja que a Bíblia deixa muito claro quem é o cabeça da família. Você veja que ele vem conduzindo você numa linha de raciocínio, ou seja, manipulando o seu raciocínio, a sua reflexão, o seu entendimento, tá entendendo? Prendendo na linha de raciocínio que ele quer. Ele quer levar você a se conformar com os desvios de conduta, se conformar com se omitir diante dos graves erros e escândalos. Irmão, essa não é a igreja de Deus. Esses homens são abusadores espirituais, eles promovem o gaslight. Então veja, agora ele vai usar a família como princípio, foi estabelecido por Deus, tá entendendo? Mas mesmo assim as pessoas se desviam, cometem tantas práticas dos erros. Isso significa desvio como pai, como mãe? Isso não significa que, mesmo nos desvios, eles estejam em fidelidade, em comunhão, porque foi Deus quem estabeleceu. Veja onde ele vai parar. Na igreja, a autoridade espiritual que dirige o povo tem sido desrespeitada por muitos. Graças a Deus que é um número muito pequeno, muito ínfimo, não é? Mas a gente tem que estar vacinando, mostrando o que a palavra de Deus fala sobre isso, para que outras pessoas não sejam influenciadas. É um número muito reduzido de pessoas que não respeitam, irmãos, autoridade espiritual, líderes espirituais. Discordar, denunciar, tendo como referência a Bíblia, o cânon sagrado, que manda não compactuar com as obras infrutíferas da carne, que manda repreender duramente na presença de todos. Ele chama isso de desrespeitar a autoridade. Continua, eu vou dizer mais uma vez, porque ele parece que é débil mental. Satanás foi ungido por Deus. Era o aferidor da medida. Era o símbolo da perfeição. Pecou, se rebeliou. Continue obedecendo a ele, porque ele foi ungido e foi investido de autoridade por Deus. Como vão enganar outro homem? Vão enganar outro. Preste bem atenção nisso aqui. Aquela pessoa que é chamada por Deus e colocada como um líder espiritual, ela recebe um investimento de cima. Lembra que eu falei que a autoridade espiritual vem de cima? Vem de cima. Ela não se recebe na faculdade, não é um diploma da faculdade, não é um treinamento, não é, com A, B ou C, não. Quando Deus chama alguém, chama. Quando Ele chama, Ele investe nessa pessoa essas ferramentas. Que só dá aquelas pessoas a quem Ele chama. Você está dando uma de louco. Você é louco. Se você fosse um homem espiritual, você não estaria dando uma mensagem dessa igreja diante de
tantos escândalos, diante de tantos escárnios. Manda os irmãos procurarem lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, na primeira, na segunda instância, na Polícia Federal, no Ministério Público, na Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado, na Delegacia de Moreno, onde teu pastor mandou derrubar o templo. Manda ele procurar lá, é para obedecer a esses homens, como aqueles loucamente obedeceram, e está lá a situação e agora estão sendo processados. Vai te converter, homem. Você está falando para um bando de quê? De idiota, de nécio, que não pensa, por acaso? Isso é desrespeitar a igreja. Aí eu digo, vocês desrespeitam a igreja do Deus vivo. Então nunca diga, um pastor não tem nada diferente de mim. Tem, é claro que tem, né? E eu me refiro aqui a um líder espiritual autêntico, a um autêntico líder espiritual. Né? Então, se levantar, meus irmãos, contra aqueles a quem Deus constitui, é lutar contra o próprio Deus. Quando você diz autêntico líder espiritual, você está manipulando a mente com a mensagem subliminar, querendo conduzir as pessoas para uma aceitação, e isso é um crime que você está cometendo contra a liberdade de pensamento dessas pessoas. Então, homem, você está manipulando a igreja, a palavra de Deus. E você vai pagar muito caro, porque isto, eu vou repetir, é mais uma falta de respeito à igreja do Deus vivo. A Bíblia, irmãos, leva tão a sério, Deus leva tão a sério essa questão da autoridade espiritual, que até os governos, as autoridades seculares, a Bíblia diz que, em certo grau, é Deus quem permite. É Deus quem estabelece. E ele aí mistura, né? A autoridade de Pilatos não era uma autoridade espiritual. A autoridade de um chefe de Estado não é uma autoridade espiritual. É uma autoridade que Deus coloca para exercer, vamos dizer assim, irmãos, eu não quero aqui filosofar, nem ensinar vocês, mas assim, é uma autoridade que se põe dentro de uma sociedade, tá? Onde os valores, os preceitos, os objetivos têm que ser obedecidos por todos, e essa autoridade imposta, é claro, ela tem autoridade sobre aquilo que ele é confiado, né? Eu não quero aqui me estender, mas assim, ele vem dizer, então, esses governantes corruptos, esses governantes que não têm o temor de Deus, a autoridade é de Deus, é dada por Deus, mas a investidura de determinadas pessoas não provém de Deus. Aprenda isso, assim como o teu gestor entrou nessa igreja como pastor presidente comprando voto, e tempo não apaga pecado. Então, se Deus normalizar essa compra de voto, Deus seria um Deus de injustiça e de coisas ilícitas. É isso que você tenta passar para o povo. Então, o que é que o texto está dizendo aqui? Que Jesus deu, só que antes de dar o líder, a igreja, ele prepara o líder, ele capacita o líder, para depois entregar a igreja. E a missão do líder é o que está aqui no verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o serviço cristão. Obra do ministério aí é serviço cristão. O serviço cristão não é oprimir o irmão, não é menosprezar o pecador, não é tratar com autoritarismo, com uma tirania as pessoas. Não é separar o povo de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que a unidade era um fator que demonstraria ao mundo que ele estava no Pai e o Pai nele e ele na gente, na igreja de Deus. Mas vocês, ô pregador, falso profeta, vai lá pregar, ensinar na igreja de Hélio Ribeiro, que congregou tanto tempo contigo aí. Vai ensinar na igreja de Jonathan Lins, que congregou tanto tempo contigo aí. Vai ensinar na igreja do missionário Severino do Ramo, que congregou tanto tempo contigo aí. Homem, deixa de ser hipócrita. Vocês, os irmãos, me mandaram a tua fala. Irmão Josué, reaja. Irmão Josué, isso é um desrespeito, é um absurdo. É feio para você. Você não tem se apresentado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Vocês têm sido a vergonha do evangelho, a vergonha dessa igreja, a vergonha da sociedade e motivo de escândalo. O verdadeiro líder espiritual não se promove. Ele é levantado por Deus para cumprir um propósito específico, que é cuidar do rebanho que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. O líder espiritual foi levantado por Deus para cuidar do rebanho. Na boca de vocês, rebanho, vocês com essa distância aí do povo, isso soa pejorativamente.
significa mentes ferradas, corpo ferrado, manipulado. Vocês tratam com desdéns, com desrespeito e como que se fosse uma propriedade vossa. Eu não sei a que preço, a que custo esse pessoal ainda mantém essa diretoria, inclusive você participa dela, tá? Ensinando esses ensinamentos totalmente desvencilhados da verdade e da realidade. Vai te converter, homem. E, de acordo com o texto que lemos a princípio, Hebreus 13 e 17, esses líderes prestarão contas diretamente ao Senhor por cada alma confiada aos seus cuidados. Teu pastor presidente não presta conta sequer da arrecadação dos dízimos e das ofertas? Manda ele prestar conta dos 300 milhões de reais, que hoje dá mais de 1,5 bilhão para a construção do megatemplo. Manda ele prestar conta do barco da missionária Mísia, lá da Guiné-Bissau. Manda ele prestar conta das entradas e saídas da Rede Brasil e das 18 emissoras de rádio. Manda teu pastor prestar conta do dinheiro que não é dele, do volume que ele manda para Carolina do Norte e para Flórida. Manda teu pastor prestar conta e dizer quanto gasta com os 2 escritórios de advocacia. Homem, vai te converter. Se teu pastor não presta conta aqui, perdeu para prestar e recorreu, vai prestar conta às almas diante de Deus, ele vai ser lançado nas trevas exteriores juntamente contigo, se não se arrependerem. O crente vem para o culto, um culto como este aqui, dá glória a Jesus, canta, ouve a palavra, volta para casa, faz o seu lanche, vai dormir tranquilo, mas os pastores, principalmente o nosso pastor, não é? E todos nós que cooperamos com ele, muitas vezes voltamos para casa, o coordenador de área volta para casa e cadê sono, irmãos? Porque a cabeça, a mente, está preocupada com a situação lá da congregação A, da congregação B, da congregação C, o irmão que precisa, né, de uma visita, alguém que precisa de uma conversa. Então a cabeça do líder está sempre ocupada com a obra, e quase ele não relaxa, quase ele não fica tranquilo. Mentiroso. A preocupação do teu pastor é como ganhar muito mais dinheiro e investir lá em Orlando e investir na Carolina do Norte. A preocupação do teu pastor é fechar 3 escolinhas e jogar os funcionários e filhos de crente no olho da rua. A preocupação do teu pastor é fazer com que as igrejas, a DCA, a Rede Esperança, a de Adoração e outras não cresçam. A preocupação do teu pastor é manipular mentes e exercer a hegemonia do evangelho. Homem, vai te converter, dizer que teu pastor não dorme. Ele mesmo já disse aí que dorme como um anjo, porque não tem com que se preocupar com tanto pecado, tantos processos nos ombros. E vocês querem apresentá-lo como santo, como anjo, como homem, guiado por Deus, você é um blasfemo, pecador. Porque desrespeitar um líder espiritual não é zombar do líder, não é atacar o líder, mas é desrespeitar o próprio Senhor que o constituiu. E desrespeitar a Jesus não é coisa boa não, meus irmãos. É um erro grave tratar aquele que foi chamado por Deus para conduzir o povo no caminho da verdade com leviandade. Ainda que haja, irmãos, discordâncias pontuais, aquela pessoa que foi chamada por Deus permanece com o chamado sobre ele. E é o Senhor, a quem cabe ao Senhor. Se tiver que orientá-lo, que corrigi-lo, ou que tratar com ele, é o Senhor, e não nós, ovelhas. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. A função do rebanho é seguir com discernimento, com oração, com respeito, sem abrir a porta para a murmuração e a desobediência. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que possamos fugir do princípio da rebeldia. Você vê que ele começa infundindo medo e termina infundindo culpa, medo e manipulação. Respeitar um líder espiritual é a mesma coisa que desrespeitar o Senhor. Irmãos, esses ensinadores, vejam a dimensão ínfima, pequena, que eles têm da graça salvadora de Deus, do nome de Jesus e do poder da onipotência de Deus. Querer trazer Deus para esse antro de corrupção que é esse meio em que ele vive. Irmãos, a coisa é muito séria. Quando a gente perceber que alguém está querendo se insurgir contra uma autoridade, pode ser quem for, um presbítero na congregação, um dirigente do órgão, não é? Qualquer líder que Deus colocou, a gente deve até se afastar desta pessoa, evitar esta pessoa. Porque se a gente comungar com esta pessoa, se a gente condescender com esta pessoa, o juízo de Deus virá sobre ela e nos alcançará também. Coisa mais tremenda. Eu, do alto da minha idade, desde criança nessa igreja, jamais eu pensei em toda a minha vida de presenciar o que eu tenho presenciado nessa igreja. Ameaças, culpas, medos, manipulação. Irmãos, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Isso é um desserviço ao Evangelho. Agora, manda esse mesmo pregador se reconciliar com os irmãos que ele tratou com tanta deslealdade, com tanta crueldade. Manda, tem aí os áudios, tem aí os depoimentos. E, por último, mandar se isolar. Você está praticando a tática do gaslight, que manipula as pessoas, se investe de autoridade perante as pessoas, infunde o medo e a culpa nas pessoas, tornam as pessoas dependentes de vocês e, por final, vocês pedem o isolamento delas para que se fechem numa redoma, para que as suas mentes manipuladas não sejam abertas. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Olha, compartilha este vídeo, comenta, dá o like, porque, irmãos, a coisa é mais séria. É mais séria do que se possa imaginar. Compreenderam? Mas assim, a luta é grande, o trabalho é imenso. Por exemplo, para fazer aqui esses contrapontos a pedido de vários irmãos, eu tive que perder muito tempo, me deter a analisar, cortar os pontos principais, porque eu não sei como pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas, pessoas salvas, se passam para sentarem-se nesses bancos e passarem 45 minutos, 1 hora, ouvindo essas mensagens que não acrescentam nada de valor espiritual, de fé, de confiança. Pelo contrário, tornam-se mensagens que são capazes de manipular e fazer com que as pessoas fiquem alienadas, fiquem subservientes, tenham deficiências cognitivas, porque a mensagem de Deus é uma mensagem que edifica, que transforma, que regenera, que produz a comunhão. Você vê que ele termina a mensagem mandando se isolar. A igreja deve se isolar sim, mas de homens infrutíferos que obram o fruto carnal e querem permanecer na igreja doutrinando, ensinando, sem exemplo, como que fossem guias espirituais. Mas, segundo os argumentos do gaslight, vocês são verdadeiros manipuladores espirituais.